Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Bem, nós estamos na primeira parte do Catecismo, que é a nossa profissão de fé. Estamos na primeira sessão, que tem como título Eu Creio, Nós Cremos. Estamos no capítulo número 2, segundo capítulo, que tem como título Deus vem ao encontro do homem. Entenda-se homem aqui, sempre que for referido essa palavra homem, você entenda que é o ser humano, quer dizer, homem e mulher. E estamos no artigo 2, a transmissão da revelação divina. Transmissão da revelação divina. Vimos aí a transmissão pela Sagrada Tradição, pela Sagrada Escritura, então oral, escrita. Vimos aí que são os bispos que têm a incumbência de manter vivo e legítimo esse depositum fidei, que é o depósito da fé. E hoje nós vamos entrar um pouquinho aqui, claro, passar rapidinho sobre os dogmas da fé. A partir do número 88. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé. Propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que, com estas, têm uma conexão necessária. Há uma conexão orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, que o iluminam e tornam seguro o nosso caminho. Inversamente, se a nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontrados no conjunto da revelação do mistério de Cristo. Existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com o fundamento da fé cristã é diferente. Bem, vamos falar um pouquinho sobre dogmas, então, para nós entendermos bem. Bem, querido irmão, querida irmã, a nossa igreja, a Igreja Católica, ela é mistério. A própria igreja é mistério e tudo dentro da igreja é mistério. Então você imagina aí tudo, veja a palavra que eu estou usando. Tudo dentro da igreja é mistério. Nada pode ser explicado cientificamente. Nada. São mistérios divinos. Bem, o mistério não nos é revelado. Deus não revela o mistério, a não ser que Ele queira revelar. Mas enquanto mistério, nós não entendemos, nós não compreendemos o mistério. Nós podemos estudar o mistério, contemplar, nós podemos buscar informações, refletir sobre ele, mas compreender o mistério, isso não é possível. Então, o que a igreja faz? Como tudo dentro da igreja é mistério, então ela define fórmulas dogmáticas. O que são fórmulas dogmáticas? Fórmulas dogmáticas são expressões de verdade sobre as verdades da nossa fé. O que devemos acreditar? Então, o que devemos acreditar sobre Deus e a criação? Então, define-se dogmas sobre Deus e a criação. O que devemos acreditar como verdade? Como verdade, né? Claro. Que Jesus falou, expôs no seu evangelho, a respeito da salvação de Jesus Cristo, da encarnação dele, da sua morte e ressurreição na cruz, da sua redenção, sua remissão. O que devemos acreditar, então? Porque a gente não entende isso, né? Como que você viu Jesus salvando o mundo? Algumas pessoas viram ele morrendo na cruz, isso sim. Outros o viram ressuscitado, mas nem todos viram. Mas é como acreditar.
Então, por isso, a igreja define dogmas, que são expressões de fé, lícitos, verdadeiros, reais, para nós acreditarmos. Então, ela expõe, a igreja define o dogma e expõe para os fiéis acreditarem. Ok? Então, sobre Nossa Senhora, nós temos aí 43 dogmas de fé. Por exemplo, até hoje foram criados 43. Poderão ser criados ainda outros? Poderão, sim, claro que poderão. Mas até hoje, então, a igreja julgou necessário 43 dogmas criados, então. Vou citar aqui para vocês. Esses 43 dogmas são sobre 8 assuntos, 8 temas. Sobre Deus, sobre o Filho, sobre a criação, sobre o ser humano, sobre Nossa Senhora, sobre o Papa, sobre a Igreja e os sacramentos, sobre os sacramentos e sobre os novíssimos da Igreja. Então, aí está. São 43 dogmas que são nos propostos aí como verdades de fé. Mas verdade de fé mesmo, né? Não é eu acho que foi assim, eu acho que foi daquele jeito. Não tem nada disso. O dogma é uma expressão legítima da nossa fé. E uma verdade absoluta. Nós não podemos contradizer um dogma. Ninguém pode, nem os que estão dentro da igreja, nem os que estão fora. Ah, mas eu sou ateu, eu sou de outra religião, eu posso contradizer os dogmas da Igreja Católica. Não, você não pode, porque pertence à doutrina, ao corpo doutrinal da Igreja Católica. Se o católico que está dentro da igreja não pode ir contra o dogma, você imagine quem está fora, então. Que não tem nada a ver com isso, não é? Bem, então os dogmas são fórmulas doutrinais. Fórmulas doutrinais para nós acreditarmos sem entender o mistério. Por exemplo, Eucaristia. Na Eucaristia, a igreja afirma que nós temos 4 elementos. Nós temos corpo, sangue, alma de Jesus Cristo e sua divindade. Então, os 3 primeiros atributos são humanos: corpo, sangue e alma de Jesus Cristo. Atributos humanos. E temos a divindade, que é um atributo divino. Porque o que é divino se uniu ao ser humano em Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, nós temos uma só pessoa com 2 naturezas: a natureza humana e a natureza divina. Por isso que nós temos, então, na Eucaristia, que é o corpo ressuscitado do Senhor. Não é o corpo morto na cruz, não é o corpo de Jesus antes dele morrer na cruz, quando ele pregava. Não, nada disso. É o corpo ressuscitado. É o corpo glorioso do Senhor, o corpo que entrou no céu. O corpo que foi purificado de todo pecado pelo fogo do Espírito Santo. Porque, na verdade, Jesus estava no túmulo de José de Arimateia, com todos os pecados do mundo inteiro, de todas as pessoas que existiriam ainda, como no nosso caso, já estavam cravados em Jesus Cristo. Ele já tinha pago os nossos pecados na cruz. Por isso é que ele pode perdoar. Por isso que o Pai nos perdoa no Filho. Por isso que a igreja tem o sacerdócio, o ministério sacerdotal, que perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Mas antes não tinha. Ninguém podia perdoar pecados aqui na terra, ninguém. Mas foi quando veio o Filho de Deus e aconteceu tudo o que aconteceu com ele, sua morte, ressurreição, etc. Aí sim ele pôde perdoar os nossos pecados. Sem isso, sem sua morte na cruz, sem sua ressurreição, ele não poderia perdoar. Então veja, o que comemos na Eucaristia então? Então, o corpo de Jesus estava lá no túmulo de José de Arimateia, com todos os pecados de todas as pessoas do mundo inteiro. O Espírito Santo foi lá e queimou, purificou
Assim como purifica no purgatório a alma para entrar no céu, então o Espírito Santo purificou o corpo de Cristo. Caso contrário, Cristo não poderia entrar no céu com todo o nosso pecado, jamais. No céu não entra pecado. Então por isso que o Espírito Santo foi e purificou. E depois de purificado, ele deu vida ao corpo morto de Jesus. Ele deu vida. E aí sim, aí Jesus, recobrando a sua vida, ele então pôde ascender aos céus, quer dizer, subir aos céus. Bem, então isso é um dogma. É um dogma a respeito de Jesus, a respeito da ressurreição de Cristo, porque a ressurreição é um mistério. Então tem que ter um dogma sobre a ressurreição para nós podermos acreditar na ressurreição. Tem que ter um dogma sobre a Eucaristia, porque eu olho na Eucaristia, mas eu vejo um pedacinho de pão. Como é que eu vou acreditar que ali tem corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo? Então a igreja garante que tem. E a igreja não pode mentir. Porque o Espírito Santo não permite que a igreja cometa algum erro em questão de ensinamentos de doutrina, não é? Em questão de ensinamentos de doutrina e de moral. Então, o Espírito Santo não permite que a igreja erre nesses dois quesitos. Não permite. Por isso que é um outro dogma, que chama-se dogma da infalibilidade papal. O que é dogma da infalibilidade papal? Esse dogma diz o seguinte, que enquanto o Papa está reunido com os seus bispos do mundo inteiro e vão discutir sobre um tema, sobre algum assunto, para definir alguma coisa, então eles não... Aí, nesse caso, o Espírito Santo não permite que eles errem. Não permite. Isso é o dogma da infalibilidade. Quer dizer, a igreja é infalível. A igreja, quando ensina, ela é infalível. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nunca duvide dos ensinamentos da igreja. Tem tanta gente que sai da igreja católica porque houve outras pessoas que não sabem nada disso. Bem, a pessoa já não sabe, né? Então, vamos supor, eu não sei nada sobre a doutrina católica e vem alguém e começa a falar comigo, olha o que a igreja faz, olha o que os santos da igreja, estátua, imagem, adora a imagem, enfim, vai falando um monte de coisa e eu, sem conhecer a minha doutrina, acredito naquela baboseira que está sendo falada ali. E aí eu saio da minha igreja, que é a única igreja que Jesus fundou, e ela contém a verdade absoluta sobre doutrina e sobre moral. Toda a verdade sobre a doutrina e moral está aqui na Igreja Católica, que é o Depositum Fidei, e eu abandono tudo isso e vou me aventurar em uma igreja fundada por fulano e tal, e por qualquer pessoa, e passo a acreditar naquela pessoa. Então, porque eu não conheço a minha doutrina. Aí que está. Então, por isso que nós estamos aqui estudando o catecismo, estudando a doutrina, para que você conheça, para que você se inteire, que você saiba, que você tenha condições de se apoiar nesses ensinamentos. Então, vamos lá, voltando aqui. O que são dogmas? Dogmas são verdades absolutas da nossa fé. Não contém erro nenhum. Não contém, mas será que a igreja não está puxando a sardinha para o lado dela? Será que a igreja não está fazendo aquilo por conveniência? Não, o dia que a igreja fizer isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o primeiro a sair da igreja. O dia que ela fizer isso. Mas ela não pode fazer. Por que ela não pode fazer? Porque é a única igreja de Cristo. Se a única igreja de Cristo falar mentiras, ensinar bobagens, colocar dúvida no seu coração, ela não é a igreja de Cristo. Ela pode parar do jeito que está então, pode fechar todas as portas, fechar todas as igrejas e todo mundo ir embora para casa. Mas aí que está, por ela ser a única igreja de Cristo, por ela ser o corpo de Cristo, por ela ser o próprio Cristo aqui na terra, que tem que ensinar toda a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, então o Espírito Santo nos é dado como garantia. Então o Espírito Santo é garantia para que a Igreja Católica não ensine nada errado quanto à sua doutrina e quanto à sua moral.
Ah, mas tem muita gente na igreja que já fez tanta coisa errada, Luiz Carlos. É verdade. A partir de mim, a partir de você, nós cometemos pecados, somos humanos e erramos, sim, é verdade. Assim os padres também erram, bispos, papas. Então, as pessoas que estão na igreja cometem erros. Mas cometem erros, erros de si próprio, erros pessoais. Erros pessoais. Agora, quanto à doutrina católica, quanto ao depósito da fé, isso o Espírito Santo não permite que ninguém erre, que ninguém ensine errado. Não é possível. Se alguém está ensinando errado, está em desacordo com o que a igreja ensina. Se algum padre está falando alguma coisa que está contra a doutrina católica, é por conta dele. Não porque a igreja ensina assim. Não, é por conta dele. Então, ele que está falando coisas indevidas, que ele julgou aí, não sei por quais motivos falar. Mas aí que está. Então, a igreja, meu querido irmão, minha querida irmã, ela define dogmas sobre os mistérios da nossa fé, para que você acredite, para que eu acredite e para que todos que estão na igreja acreditem sem compreender. Meus padres, os teólogos, os bispos, o papa, seja quem for. Por exemplo, se você perguntar ao papa, Papa, como é que Maria conseguiu ser virgem antes, durante e depois do parto? Ele vai falar, não sei. Não sei. Ninguém sabe isso. Como que alguém sabe isso? Ninguém sabe, isso é um mistério. Então existe um dogma sobre a virgindade perpétua de Maria. Virgindade perpétua. Então a igreja, ela proclama essa verdade de fé, ela tem certeza disso. E outra, o que Jesus disse para os apóstolos antes dele ascender aos céus. Ele disse, tudo que você ligar aqui na terra, eu ligo no céu. E tudo que você desligar aqui na terra, eu desligo no céu. Então, se a igreja fez 43 ligações até hoje com a doutrina, que são 43 dogmas, né? Então, se ela fez 43 ligações, se ela ligou o que nós devemos acreditar como verdade de fé, como dogma de fé, então Jesus também liga lá no céu. Porque ele deixou a igreja incumbida disso. Não para inventar uma nova doutrina. A igreja não inventa a nova doutrina, ela interpreta. E interpretando a nova doutrina, a doutrina de Cristo, interpretando, ela vai definindo dogmas para nós acreditarmos nesses mistérios. Quem que entende, por exemplo, que nosso Deus morreu na cruz? Quem entende isso? É porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, todas as vezes que eu pergunto aos meus alunos, por exemplo, quem que morre na cruz? É Jesus homem ou Jesus Deus? Aí, meia dúzia da classe fala que é Jesus homem, outra meia classe fala que é Jesus Deus. Mas, na verdade, ele morre como Deus e como homem. Porque ele não consegue se separar. Desde que ele veio do céu e se encarnou no seio da Virgem Maria, quer dizer, no ventre de Maria, e nasceu de Maria, ele nasceu como homem e como Deus. Por isso que Maria é mãe de Deus. Não que ela seja superior a Deus. Então, aí que está. Aí vem os protestantes dizendo, né? Não, imagine Maria, mãe de Deus. Onde que é possível uma coisa dessa? Como é que pode Maria ser mãe de Deus? Olha o que sua igreja está falando, olha o que sua igreja está ensinando. Ensinando bobagem. Aí a pessoa acredita e vai embora da igreja católica. Então, aí que está. Mas se ela gerou o Filho de Deus, que veio pelo Espírito Santo, porque o anjo Gabriel está bem explícito na palavra de Deus. O anjo Gabriel disse, o Espírito Santo te cobrirá e colocará dentro de você, então, o próprio Deus. Ele vai trazer o Filho de Deus para você. Você vai gerar o Filho de Deus. Que não deixa de ser Deus ao entrar em Nossa Senhora e adquire a humanidade.
Então, na verdade, Jesus, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E quando ele morre na cruz, ele morre como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porque como é que vai separar? Não, entende? Quer dizer, você poderia pensar assim, mas então na morte de Jesus, quando ele foi morrer, separou, ou Deus saiu dele. Então não adiantaria ele morrer como ser humano. Como ser humano eu poderia morrer também, você também poderia morrer. Nossa Senhora poderia ser crucificada. Se fosse só o ser humano, tudo bem. Mas ele teria que morrer como Deus. Por quê? Porque Deus não tem sangue, teria que ter derramamento de sangue. Então por isso ele se humanizou, para ter sangue. Mas a ofensa de Adão e Eva que foi feita a Deus pela desobediência, só uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade poderia pagar a ofensa, porque está no mesmo nível. Então a ofensa foi feita a Deus, principalmente ao Pai. Aí o Filho, que está no mesmo nível de igualdade, porque ele é divino tanto quanto o Pai e tanto quanto o Espírito, então ele se encarna e tendo sangue, derrama o sangue, e como Deus ele morre na cruz pagando a dívida que estava impagável com Adão e Eva, né? Porque eles não são Deus, então eles não tinham como pagar essa dívida. Então, por isso que houve a necessidade de uma pessoa da Santíssima Trindade se encarnar para pagar essa dívida. Só um Deus poderia pagar a dívida com outro Deus, vamos dizer assim. Claro que não existem 2 ou 3 deuses na Santíssima Trindade, é um Deus único, mas são em 3 pessoas. Então, é nesse sentido. É por isso que nosso Deus morre na cruz. Daí São Paulo vai dizer, nas suas cartas, ele diz que a cruz, a linguagem da cruz, o que é a linguagem? É a expressão, né? A linguagem da cruz é loucura para os pagãos e heresia para os judeus. Bom, já era heresia dizer que Jesus era filho de Deus. Para eles era heresia isso. Quando Jesus disse que viu Abraão, então, nossa, eles queriam matar Jesus. Como que você viu Abraão? Se você é mais novo do que nós. Como que você me fala uma coisa dessa que você viu Abraão? O que é isso? Eles não aceitavam de forma alguma o que Jesus dizia. Não aceitavam. Então, quer dizer, eles mataram Jesus, eles condenaram Jesus à morte por heresia. Porque Jesus dizia que ele era filho de Deus. E isso eles não aceitavam de forma alguma. Eles olhavam para José, que era o pai de Jesus. Olhavam para Maria, mãe de Jesus. Mas como é que esse homem está dizendo que é filho de Deus? Olha o pai dele ali, olha a mãe dele ali. Como que pode isso? Então eles não entendiam. Eles não entendiam, não aceitavam e nem queriam entender também. Porque na verdade, se eles entendessem, eles teriam que assumir então esse novo estado aí que Jesus trouxe, essa revelação maravilhosa que Jesus trouxe, que é o Evangelho. Eles teriam que abandonar aí tudo que já estava adequado do jeito deles ali, que já estava bem conveniente para eles. Então eles teriam que aceitar, não é? Eles não queriam aceitar de forma alguma. Então, dogma, querido irmão, querida irmã, para nós possamos entender. Então, dogma são verdades de fé. Então, o dogma é uma expressão de fé sobre determinado assunto. Por exemplo, né? Então nós temos aqui nos novíssimos da igreja, né? Que é a última parte dos dogmas, né? Novíssimos da igreja. O que é novíssimos da igreja? É o estudo da escatologia. O que é escatologia? Vamos dividir a palavra escatom e logia. Logia é estudo. Por exemplo, biologia. Bio é vida. Logia, estudo. Psicologia. Psico é a mente. Logia, estudo. Então, estudo da mente. E escatologia, escatom. Escatom em grego quer dizer outra vida. Ou seja, a vida após a morte. E logia é o estudo dessa vida após a morte. Então, a igreja define dogmas sobre a vida depois da morte. O que vai acontecer com a gente após a morte? Então, vai acontecer que a morte não nos prenderá, porque pelo batismo a morte não tem mais poder sobre nós.
que mais define? Que nós seremos julgados, tem o julgamento pessoal e imediato após a morte. Então a alma não fica zanzando por aí, passeando, visitando parente, como muita gente, ou falando com um, falando com o outro, isso também não existe. É imediato, morreu, já é levada a alma, o anjo da guarda já leva a alma para o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem o julgamento pessoal, é você e Jesus. Bem, após a morte, então, definimos que existe purgatório, que é um dogma da igreja. Purgatório. O que é um purgatório? É um lugar? Não. É um estado de vida para aqueles que morreram na graça de Deus, morreram amando a Deus, servindo a Deus, amando o próximo, mas não conseguiram, por algum motivo, pagar todas as consequências dos seus pecados. Então, vai se purificar nesse novo estado de vida, antes de entrar no outro estado de vida que é o céu. Ok? Então, nós aqui estamos no estado peregrino, estado terreno. É o que eu e você estamos vivendo hoje. Existe o estado purgativo, padecente, que é o purgatório. E existe o estado celeste, que é o triunfante. Esses 3 estados de vida estão juntos dentro do corpo de Cristo. Então, onde está o céu? No corpo de Cristo. Onde está o purgatório? No corpo de Cristo. Onde estamos eu e você, como terrenos, como militantes aqui na Terra? No corpo de Cristo. Entende isso? Então, que são dogmas que têm que ser definidos, porque a gente não entende. Eu não entendo isso, você entende? Eu não entendo. Se você entender, você me explica, porque eu não consegui entender até hoje. E nem o Papa, nem os bispos, então. Mas nós temos que acreditar, porque é verdade de fé. É verdade de fé. São expressões da nossa fé, que a igreja define para nos ajudar. Não porque ela está inventando coisas. Não. É porque isso é interpretação da fé. Então, os dogmas são definidos como verdades absolutas para nós acreditarmos. E se você é católico, se você é batizado, se você não acreditar em algum dogma, você está em pecado mortal. E aí você tem que procurar urgentemente um padre ou alguém para explicar para você sobre aquele dogma que você não está aceitando, não está entendendo, para daí você ir se confessar, porque você está em pecado mortal de fato mesmo, se você é contra um dogma, por exemplo, da Igreja Católica, se você é católico, né? Ok? Bem, querido irmão, querida irmã, então entendemos um pouquinho, né, sobre o dogma, sobre os dogmas. Mas nós vamos aí, durante a apresentação deste documento, o Catecismo da Igreja Católica, nós vamos voltar nesses assuntos novamente, principalmente quando tratarmos os sacramentos da Igreja, né, que são dogmas maravilhosos. Então, nós voltaremos nesses assuntos, ok? Vamos pedir à Virgem Maria que reze por nós para que possamos aí ser firmes e perseverantes na nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.